Enfermagem oferece atendimento gratuito de pré-natal e pós-parto para gestantes. Balcão de oportunidades. No programa de hoje, dicas de concursos e estágios. Fique ligado. E vem aí mais um vestibular da PUC Minas. Prazos, inscrições e antecipação na data das provas. Todas as informações sobre o processo seletivo da universidade daqui a pouco. Hoje é 25 de março, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! O curso de enfermagem da PUC Barreiro oferece atendimento gratuito de pré-natal e pós-parto para gestantes e casais. Nas consultas são realizadas orientações sobre a gestação, exame físico da gestante e também do feto, além de orientações sobre amamentação e planejamento reprodutivo. Também são realizados atendimentos em grupos, dinâmicas, exibição de filmes e demonstrações. Para agendar uma consulta, os interessados devem ligar no telefone 3328-9543 ou procurar a clínica de nutrição da PUC Barreiro. O atendimento acontece das 7 da manhã às 5 da tarde e das 6 da tarde às 8 da noite. Portanto, não perca tempo e se inscreva. Hoje estreamos um novo quadro no Espaço PUC, o Balcão de Oportunidades. Para quem estuda ou já é formado, dicas de emprego importantíssimas, concurso ou estágios oferecidos no mercado de trabalho. Três vagas de instrutor de educação física na Prefeitura de Ouro Preto. Os candidatos devem ter ensino superior completo na área e registro no órgão de classe competente. A remuneração é de R$ 2.877 e as inscrições no site ouropreto.mg.gov.br. 2 vagas de analista de saneamento na Copanor. Uma para candidatos com ensino superior completo em administração e a outra para engenheiros civis. Os aprovados vão atuar em municípios das regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais. Inscrições no site gestãodeconcursos.com.br. 20 vagas de estágio para estudantes de Direito na Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais. O candidato deve estar matriculado entre o 4º e o 8º período. Inscrições pelo e-mail apoio.escola.mg.pgfn@pgfn.gov.br ou na Rua Carvalho de Almeida, número 13, sala 807, bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte. E já que estamos falando de oportunidades, as inscrições para o vestibular da PUC Minas do 2º semestre já estão abertas. Para os futuros universitários, hora de tirar dúvidas. Afinal, quais são os prazos e como participar dos processos seletivos? Data de provas antecipadas? Para responder essas e outras perguntas, recebo no estúdio mais uma vez o professor Félix de Araújo Souza, membro da Comissão Permanente do Vestibular. Professor Félix, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. É sempre um prazer. Professor Félix, estamos aí diante de uma data atípica, né? Sim. O nosso vestibular sempre acontece na segunda quinzena de junho e desta vez ele vai acontecer no dia 4 de maio. Qual o motivo da antecipação? É justamente o fato desse ano ser um ano atípico, principalmente pela realização da Copa do Mundo. Então, com a alteração e com a proibição pelo governo federal de haver aulas no período da Copa do Mundo, nós tivemos que refazer todos os nossos calendários, não só a PUC, como as outras instituições, e nós achamos por bem anteciparmos esse vestibular para que a gente possa fazer, porque é preciso entender que é preciso ter o vestibular, tem o processo de correção de provas, depois tem o processo de matrícula, e isso tudo não pode se confundir, ser atropelado pela realização da Copa do Mundo. Por isso é que a gente resolveu antecipar o vestibular para o início do mês de maio, mais exatamente aqui em Belo Horizonte para o dia 4 de maio, interior dia 17.
E é um processo que demanda tempo, né, professor? É importante ressaltar. E não só o vestibular será antecipado, mas o calendário acadêmico da PUC Minas também teve pequenas alterações que não comprometem o ensino. Sem dúvida. O semestre letivo vai ser encerrado um pouco antes, né? Isso inclusive, nos prejudicou um pouco em termos assim de... Nós sacrificamos um pouco o feriado, que já é tradicional, o feriado da Semana Santa, né? Que não vamos ter agora a Semana Santa cheia como feriado. E, obviamente, que o vestibular, ele seguiu essa mesma necessidade de antecipação. E são 7.738 vagas. Sim. Como que elas estão distribuídas, professor? Sim, 85% dessas vagas, a exemplo já do que nós já fazemos há vários anos, 85% dessas vagas elas vão ser destinadas àqueles candidatos que optarem pela realização da prova. As 15% restantes, em todos os cursos, todos os campi, todas as modalidades, né? É bom que fique bem claro isso, as outras 15% vão ser utilizadas, vão ser disputadas por aqueles que optarem por utilizarem a nota do Enem. Lembrando que a PUC utiliza não apenas a nota do último Enem, mas desde que o Enem foi... Ele sofreu uma modificação de modo que as notas possam ser comparadas, então, ou seja, de 2009 a 2010, 2011, 2012, 2013, qualquer um dessas datas, dessas edições pode ser utilizado. E o candidato não precisa escolher, caso ele tenha feito mais de uma prova, ele não precisa escolher o ano que ele quer que participe. O próprio sistema nosso, o sistema de seleção, ele já busca a melhor nota lá no banco de dados do INEP, do MEC. E tem aumentado muito o número de candidatos oriundos do Enem, professor? Na verdade, esse número ele tem se mantido mais ou menos constante desde que se iniciou, ou seja, nós acompanhamos sempre para saber se não há uma necessidade de aumento do número do percentual dessas vagas, mas nós não temos nenhum indicador até hoje que nos aponte nesse sentido ainda não. Ok, nós sabemos que as redes sociais ultimamente têm desenvolvido papel importante na divulgação. Como que a universidade tem se apropriado desses mecanismos? É uma adaptação aos novos tempos, né? É interessante porque determinadas formas de comunicação que nós utilizávamos hoje, elas se mostram totalmente ineficazes. Por exemplo, comunicar com os candidatos através de e-mail já é uma coisa muito complicada. Às vezes nós tentamos nos comunicar com o candidato, mas o e-mail ele já não é tão acessível. Então, a utilização das redes sociais e também das mensagens através de telefone celular, ela tem sido muito mais muito mais utilizadas e sempre com bastante eficácia. E obviamente que daqui a 2 anos, 3 anos, nós vamos estar falando de outras formas que vão surgir, né? Mas é o andar das coisas. Elas, né, não mudam, né? Não. E as inscrições, só para ressaltar, elas vão até quando, professor? As inscrições elas podem ser feitas até o dia 22 de abril. Lembrando que nós vamos logo, imediatamente antes, um pouco antes do encerramento desse prazo, a gente vai ter o feriado da Semana Santa, que esse ano ele vai ser unido ao feriado de 21 de abril, que vai ser na segunda-feira subsequente à Semana Santa. Ou seja, então nós vamos ter apenas um dia útil após a Semana Santa para que os candidatos possam fazer essas inscrições. Por isso é interessante que ninguém deixe para a última hora. E o candidato que porventura errar no ato da inscrição, ele tem a chance de corrigir esses dados? Sim, o candidato ele pode se comunicar através do próprio sistema de inscrição, ele tem como fazer essa comunicação, né? Ele tem como se comunicar com a organização do vestibular. Ele recebe um cartão de inscrição. Nesse cartão de inscrição ele confere os seus dados, confere tudo aquilo, se está certo, se ele é um candidato treinante, se ele não é, se ele vai fazer prova, se ele vai fazer o Enem, qual que é o local de prova, a data de prova, e mesmo que por algum motivo ele não receba, ele pode se dirigir ao local para onde ele fez a inscrição, porque ele vai fazer a prova. Então, e existem também no nosso site os telefones de contato, né, que são aqueles telefones de contato. Além do 3319-4444, que é o telefone da Central de Informações, existem uma série de outros telefones que ele pode encontrar no nosso site. Então, a comunicação, a divergência de dados aí, ela não é um empecilho para o candidato se sair bem no vestibular, não.
E o candidato treinante, como o senhor acabou de dizer, ele pode se inscrever estando no segundo ano do ensino médio? Sim, o candidato, na verdade, ele simplesmente informa a data de finalização do ensino médio. Então, aqueles que vão finalizar o ensino médio até a data de inscrição para o vestibular, eles são considerados candidatos não treinantes, candidatos disputantes. Aqueles que a previsão é de finalização após a data da matrícula, após a data do início das aulas, eles são considerados treinantes. E que dicas que o senhor dá para que um candidato se saia bem no vestibular da PUC-Minas, professor? Olha, o principal é o seguinte, é que, na verdade, o candidato, o processo seletivo, o nosso processo seletivo, ele não procura medir apenas o conhecimento acumulado pelo candidato. Então, é importante que o candidato ele esteja em dia com os conhecimentos, com o programa exigido pelas provas, mas é muito importante que ele esteja em boas condições físicas e mentais no dia da realização da prova. Por quê? Porque muitas das habilidades que ele vai ter que demonstrar que vão ser cobradas, vão ser habilidades que vão ser testadas naquele momento, que são habilidades de interpretação, de abstração, de raciocínio. Então é importante que o candidato, por exemplo, na véspera da prova, ele não sacrifique só à noite, para que não nos prejudique no dia seguinte. Sabemos que muitas universidades, muitas escolas de ensino superior têm surgido. Diante de toda essa grande oferta, por que estudar na PUC-Minas? E você já respondeu, né? Porque é a PUC-Minas, né? Nós somos uma instituição já quase sexagenária, uma instituição que tem uma tradição muito grande e temos a característica de sermos uma universidade com todas as letras, com tudo aquilo que uma universidade traz de bom para o crescimento, para a formação, não só do profissional, do aluno como profissional, mas dele como pessoa e como cidadão. Então, essa convivência num ambiente realmente universitário e numa instituição com a tradição e com o porte da PUC, eu acho que ela por si só já é um motivo suficiente para que os candidatos nos escolham. Ok, muito obrigado pela participação, sucesso nesse vestibular que vai acontecer em breve e sucesso para os candidatos. Muito obrigado. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Mande a sua sugestão e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã, o tema do programa é a importância da função do bibliotecário nas escolas. Você não pode perder. O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Um abraço, obrigado e até amanhã.